tratamento medicamentoso? Não sei se você queria perguntar alguma coisa ainda. Acho que é uma boa pergunta dentro. A gente vê muito claro esse lance da indústria farmacêutica, né? Então você tem hoje uma explosão, por exemplo, da Ritalina, do Venvance para TDAH, né? Para toda essa parte de jovens, adolescentes ou até mesmo adultos, né? Que tenho dificuldade aqui de concentração, mete Ritalina na pessoa, né? Só que tem, em contrapartida, né? Você tem, por exemplo, muitos casos de mães, de pais que não dão remédio nenhum, remédio zero. A criança está com febre, não dá remédio nenhum. Está com dor de cabeça, não dá nada. Qual que é o limiar ali, assim, o tratamento medicamentoso, qual que é a importância dele? Legal você fazer essa pergunta. E eu vou trazer os meus exemplos de consultório. Uhum. Eu tenho uma criança que... Porque sabe de uma coisa, Arthur? O neuropediatra, ele é o coveiro. Sabe? Você idealizou uma criança perfeita, que vai ser juiz, que vai ser advogado, que vai ser doutor, que vai ser tudo. E às vezes se traz aquela criança para mim que tem uma dificuldade e que ela vai ter toda a felicidade do mundo, mas que não vai conseguir ser pedreiro, ser juiz, ser médico. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em consultório, enterrar aquela criança e nascer uma nova criança que a família... Que é a criança real. E sabe, Lara, eu já tive uma oportunidade de fazer um nascimento dentro do meu consultório. Quando eu falei para a mãe que ela tinha um filho autista, ela caiu em prantos e eu pedi para ela deitar na maca, joguei o lençol, coloquei uma criança de 2 anos, peguei a criança, coloquei debaixo do lençol e simulei o nascimento. Toma o seu novo filho. Neuropediatra, palestrante e obstetra. Vou colocar aqui. Isso é para que ela pudesse, a partir desse momento, se reentender. E aí, existe aquela questão do risco. Vou te dar 3 exemplos. Vou te dar 2 porque um não é meu. O paciente chega para mim, uma impulsividade gigante, e eu falo para a mãe assim, mãe, esse menino tem que tomar medicamento, porque ele não tomar medicamento tem risco para ele. Essa mãe some 6 meses. Volta e chega para mim e fala assim, ai, doutor, tô com tanta vergonha. Vergonha? Por quê? Mostra a mão, João. Quando mostra a mão assim, ó. O que foi, mãe? Ai, doutor, o senhor falou para dar o remédio, eu não dei. E aí eu fui fazer um suco de morango. O João queria o suco de morango. Na hora que eu liguei o liquidificador lá em casa, ele enfiou a mão para pegar o morango. Impulsividade. Ficou sem o dedo. Cara, essa criança é uma criança que traz risco. Um outro caso que eu acompanhei. Caramba. Mãe, precisamos tratar porque a impulsividade dele é muito grande e ele coloca ele em risco. Muito bem, essa criança vai para um... Não trata. Essa criança descobre um local lá que está em construção, sobe em cima desse negócio. Tipo um andaime? Não, uma laje balançando. Começa a pular na laje e os coleguinhas falam assim... João, não, João, não, João. E os coleguinhas falam. E ele falava, não dá nada não, sou. Não dá nada. Isso ficou gravado na minha mente. A laje caiu, tinha um vergalhão embaixo. Ele gritou, ai, socorro, e ficou no vergalhão. Então, assim, a gente tem que ponderar... Ele não morreu, não? Morreu na hora. Morreu na hora. Então, assim... E aí, quando você olha, o número de acidente em crianças com hiperatividade e impulsividade é 10 vezes mais. O número de adultos que tomam multa de trânsito que tem TDAH é 6 vezes mais. Então, assim... É porque assim, a gente não pode medicalizar a qualquer custo. Mas tem aquelas crianças que vão ser indicado tratamento, sim, e o tratamento ajuda. O tratamento protege essas crianças. E eu tenho 10 exemplos, eu vou contando e vou lembrando. Eu lembrei agora de uma criança que soltou a mão do pai, atravessou, o caminhão passou em cima e quebrou a bacia. Entende? E tá até hoje andar claudicante. Então, assim, tem que ponderar essa outra questão. O grande problema do consultório, Arthur, é que eu tenho que provar que o seu filho precisa de ser tratado. E aí eu tenho que convencer o pai. Mas, graças a Deus, seguindo as palavras do Papa, assim, a verdade dita com dor dói mais do que a mentira com amor. Imagine uma verdade dita com amor. Com conhecimento técnico, mostrando segurança, estando presente a essas famílias, eu vou te falar que os casos que eu preciso medicar, 99,9% os pais aceitam. Sabe? Assim, dá conta e ajuda. Então, assim, às vezes vai precisar do remédio, sim. E não é errado, não.
né? E vai dar certo. E daqui a pouco a gente tenta tirar o medicamento, essa criança melhora a função executiva. Não é uma sentença, né, pro resto da vida. Exatamente. Acho que é porque nós estamos vivendo talvez dois extremos, assim, aqueles que querem entupir as crianças de remédio, talvez por um excesso de zelo, exato, a criança fica letárgica, talvez por um excesso de zelo, talvez por um excesso de preguiça de ter que lidar com uma personalidade. Às vezes é uma criança mais colérica, é uma criança mais ativa mesmo. Elas existem, né? Sem que tenham impulsividade, nem nada. Eu vejo, por exemplo, a minha filhinha de 9 meses e o priminho dela de 9 meses. Gente, enquanto ele faz 2 chacoalhadas assim, ó, ela já engatinhou pela casa inteira, já levantou. Ela é, assim, mais movimentadinha. Acontece. A gente percebe isso nos próprios adultos. Eu acho que talvez numa tentativa de... Sabe, assim, é mais fácil eu entupir essa criança de remédio. Parece que são os extremos, né? Muito remédio por alguma razão ou nenhum remédio por essa... Eu faço muito crítica à consulta de 15 minutos, sabe? Para que... Eu tive um caso emblemático de uma juíza da minha região em que ela falou, doutor, eu queria tratar sem medicamento. Eu falei, tá bom, vamos junto. Tô aqui, você tem meu telefone... E aí a gente tratou 6 meses sem medicamento. Essa juíza colocou esse menino na yoga, colocou esse menino no esporte, na terapia, no inglês, na natação. Nossa. E assim, ele virou um menino executivo. E não funcionou. E aí, no outro, e mesmo assim teve dificuldade na escola e tal. No outro ano, ela volta para mim e eu falo... doutora, agora eu não vou deixar mais a senhora agir, eu vou entrar com medicamento, porque agora a conduta é minha. E aí eu prescrevi o remédio, 15 dias, 2 semanas, essa juíza me liga. Eu falei, meu Deus, juíza ligando, o menino deu problema. Aí, vai empreender aqui. Atendi, ela falou, doutor, chorando, tá? Doutor, o que o meu filho melhorou em 15 dias, ele não melhorou em 6 meses, eu quase matando ele para fazer as coisas. Então, tem esse problema. E aí tem uma outra coisa que é uma experiência minha também, que é com a Olga. A Olguinha, eu já contei para a Ju aqui, que eu moro em cima, na cobertura, e atendo a minha clínica aí embaixo. Nossa. Então, assim, é só o elevador que eu pego, isso é ótimo. E aí, Tamar, minha esposa, me liga e fala, Olga, tá passando mal. Mas o que foi? Febre? Pô, febre, dá dipirona. Deu dipirona, 1 hora depois, Olga tá passando mal, dipirona não baixou, prostrou. Falei, o que eu falo? Desce que eu vou examinar. Quando eu examinei, eu olhei a gargantinha, o que era? Uma amigdalite. Só que na hora que eu vi a amigdalite, o médico foi lá fora e o pai voltou. Porque quem estava olhando a Olga era o pai. Aí eu pensei, vou passar uma amoxicilina. Mas a amoxicilina, se for resistente, vou passar amoxicilina com clavulanato. Amoxicilina com clavulanato, nossa, dá tanto alteração intestinal. E se... Minha filha, nossa. Eu já tratei mais de 5.000 amigdalite. Sabe o que eu fiz? Tio Fabiano, é o pediatra dela. Tô mandando a Olga aqui, resolve aí, pronto. O que era? Uma amigdalite. O que ele passou? Amoxicilina. 3 dias. Então... A mesma coisa que você pensou em passar, só que você tava com... Só que é o pai. É o pai. Então, assim, eu me coloco... Quando eu vejo um pai com dificuldade de, às vezes, tratar com medicamento o seu filho, eu lembro dessa história e falo assim, ele tem razão, porque ele quer proteger a criança, ele tá com medo, ele tá inseguro. Então, o que eu tenho que fazer? Fornecer componente técnico para que essa criança... para que esse pai tenha segurança e tratar essa criança da melhor forma, da mais técnica possível. E aí, Arthur, existe essa questão assim, você não vai dopar meu filho? Gente, se tiver alguma criança aí dopada, que for minha, por favor, pode ligar agora, porque eu vou atender agora. Deu errado, alguma coisa não funcionou. E pode acontecer, porque assim, se você... Eu vi a Pompeia essa semana dar uma palestra. Tomei uma dipirona porque estava com dor de cabeça. Eu voltei o trajeto todo dormindo. Por quê? Porque eu não suporto dipirona. Mas eu só tinha dipirona, então eu tomei. Ela me dá sono. Então pode acontecer? Pode. Mas será que é um efeito colateral? Será que é um efeito adverso? Será que é uma adaptação? Isso tem coisa que os pais têm que ter um contato com o médico, têm que ter uma proximidade para que tenha a possibilidade de adequar. E a gente, às vezes, precisa de adequar. E eu sempre brinco com os pais, e eu acho importante o seu público saber, da diferença entre efeito colateral e efeito adverso. E eu faço uma metáfora assim, olha, efeito colateral é você indo na estrada, surge um caminhão querendo te cortar, você olha pro cara e fala, nossa, esse caminhão correndo aqui, tá me incomodando, você diminui a velocidade, chega pro cantinho, fica meio com medo,
o que acontece? O caminhão vai embora, ou você vai embora e acaba e consegue fazer a viagem. Então, é um efeito que surgiu ao lado, que incomodou, mas que não teve problema. Aí, por outro lado, você está na mesma viagem, vem o mesmo caminhão e abarrou seu carro. Poxa, dá para continuar a viagem? Não dá. Então, o caminhão, o efeito colateral é um efeito leve, suportável, que eu continuo a viagem. O efeito colateral, o efeito adverso, não. Ele começa a ter problemas e... você falou que o meu filho não ia dormir, ia tomar Ritalina e ia dormir um pouquinho mais tarde. Ele ficou a noite inteira acordado. Cara, isso é efeito adverso, isso não é de se esperar. Doutor, arrasou. Acho que todo mundo entendeu isso. Foi ótimo essa metáfora. Nada como saber usar a figura de linguagem.